Na área dos negócios, como em muitas outras áreas, a correria pelo sucesso faz com que deixemos de nos centrar em nós mesmos. E isso pode trazer as mais variadas consequências. Porque será que somos bem-sucedidos quando a sociedade nos diz ou quando o sentimos na pele? A minha convidada desta semana tem este despertar cravado na sua história e decidiu não só despertar por si mesma, como também despertar os outros. Como? Aí é que isto fica interessante. A minha convidada desta semana é a Catarina Alcetino. Economicamente, economia na minha mente. 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 Muito bem-vinda. Olá, Caetano, muito obrigada pelo convite. Cá estamos. E nós estamos no setup mais... Eu já tinha dito isto, mas reforço agora que há uma câmara a testemunhar. No setup mais bonito que eu acho que este podcast já teve, mas nós já lá vamos. Ok. Porque eu queria começar por esta coisa de... Falava ali de correria e do quanto nós corremos muito pelo sucesso ou por aquilo que nós imaginamos que é sucesso e corremos por um caminho profissional que parece que nos é quase exigido. Tu também, antes de tudo isto, também vamos ali... Vivia assim. Sim, eu vivia muito sempre na expectativa de que quando chegasse a determinado lugar ou quando fosse de determinada forma, mesmo a nível físico, que seria feliz. E a verdade é que fui percebendo sempre que esse momento nunca chegava. E portanto tinha que mudar a forma como estava a fazer as coisas e pronto, e foi aí que a grande mudança se dá. Mas e tu também sentias esta coisa de que corrias um bocadinho, por exemplo, vamos voltar se calhar à altura em que escolheste ir para a faculdade e escolheste estudar arquitetura e gestão, certo? Sim, portanto eu estava a estudar artes e a minha grande paixão sempre foi a escultura e os trabalhos manuais, mas na altura, pronto, a minha mãe principalmente dizia muito artes, arquitetura, é assim o grande curso. E a verdade é que eu também nunca questionei muito, não é? Nunca pensei, não, mas se eu gosto mesmo de escultura, porquê é que eu não vou estudar escultura? E até informar-me melhor, porque o que se dizia muito é, não dá para nada, não é? Quer dizer, aquela é coisa. muito, não tem saída, a pessoa depois... E a verdade é que quando nós exploramos os nossos talentos e fazemos o que verdadeiramente gostamos, eu acho que existe sempre espaço. E eu, sinceramente, não, eu sou uma pessoa introspectiva, mas agora muito mais, mas a verdade é que nem sequer pensei. Era meio automático, não Era, é? era Aquela coisa... totalmente automático, portanto, os meus pais dizem, então é o que é, e a verdade é que fui para a arquitetura, adorava a parte toda de projeto e de maquetes, não é? Muito trabalho manual, e depois, ao final de um ano, comecei a questionar-me se eu conseguia imaginar ser arquiteta no futuro. E na minha cabeça eu não me via arquiteta. Não tinhas... Não, porque eu acho fascinante, eu acho que não tenho também de jeito nenhum, mas eu agora descobri com uma série da Netflix, que é das casas, não sei se já viste, as casas mais impressionantes do mundo. Já ouvi falar, nunca vi. Tem 3 temporadas e cada episódio é num país. Há o de Portugal e é incrível. E eu descobri esta coisa, que os arquitetos são os artistas autênticos. Sem dúvida, a arquitetura é uma arte e complexa e acho que é preciso ter, e foi isso que me fez perceber que não era por ali, porque primeiro o curso é duro, é difícil, é um caminho também que tu fazes, muito também de autoconhecimento, e é preciso tu seres apaixonado pela arte da arquitetura, e eu percebi que não era, e portanto acabei por mudar de curso, o que na altura para mim também nunca fui uma pessoa muito de desistir, e na verdade aplicava muito essa desistir do curso de arquitetura, e pronto, e acabei por ganhar coragem e fui para a gestão, mas na verdade também sem pensar muito. O que eu percebi foi que a gestão era uma área importantíssima para todos, não é? Quase que aprender a gerir a própria vida. Sim. E que dava para muita coisa, e depois tinha uma amiga que estava a estudar gestão e ela contava-me aquilo que dava nas aulas e eu fiquei super interessada, ainda por cima porque eram matérias novas, e então pensei assim, olha, por que não? Mas também sem pensar muito, sem investigar o que é o curso, o que são as disciplinas, é estranhíssimo que eu tipo atirei-me de cabeça. Hoje, não é? Não, pensando hoje, atirei-me completamente de cabeça. Mas a verdade é que eu adoro aprender e fiquei fascinada com as matérias todas que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha tido contabilidade,
marketing. Fascínio por contabilidade é raro. Fascínio por contabilidade. Mas pronto, mas fiquei economia, ainda por cima tinha um professor que era o professor João César das Neves. Que era professor na Católica? Sim, eu estudei na Católica, Sim. tanto a licenciatura como o mestrado. E fiquei fascinada e, portanto, acabei por depois fazer o caminho todo de gestão e o mestrado. E foste sentindo que... Porque eu sinto um bocadinho isso. Eu estou no mestrado e sinto um bocadinho que há aquela quase obrigatoriedade de nós sermos, perdoem-me a expressão, mas quase uns Dobermans do mercado, não é? Porque somos um bocadinho treinados, diria eu. Se bem que há o currículo na Nova, e vou falar da Nova porque é o que eu tenho. Claro, eu conheço. O currículo na Nova é um bocadinho mais abrangente e quebra um bocadinho mais paredes do que aquela coisa muito fixa de o gestor tem de ser isto, o economista tem de ser isto. Mas ficaste com essa ideia de que tinhas de ir, portanto, acabas a licenciatura, fazer estágios, assim, sempre, não é? Nós Sim. olhamos à volta, toda a gente está a estagiar por todo lado, e a seguir mestrado e a seguir grande empresa, porque se não for uma grande Sim. empresa, não vale a pena quase, não é? É tudo isso, por acaso para mim houve uma exceção, mas eu senti muito isso, não é? E primeiro era aquela coisa de sempre para chegar grande empresa, portanto o objetivo era sempre estudar e fazer o curso e quase que chegar sempre ao fim das disciplinas, não é? Já só pensava, exame, acabou, portanto é sempre com a cabeça no futuro, não é? E isso tem imensas implicações, até porque tu podes viver toda a tua vida assim e então onde é que vais encontrar a realização? Mas pronto, isso já é outro tema. Mas eu sinto muito que estava a seguir aquele modelo standard de sucesso, não é? Fazer a licenciatura numa universidade top, o mestrado numa universidade top, fazer os Erasmus, isso que recomendo, acho importantíssimo, e depois empresa top. Eu assinei um contrato 1 ano e meio antes de acabar os estudos. Mas por acaso aí foi diferente, que as pessoas faziam todas estágios, normalmente, pronto, os meus amigos, os meus colegas, mas eu, por acaso, como sabia que ia trabalhar a vida toda, decidi que nos meus verões eu queria ter experiências diferentes. Ai sim, por favor, não é? Pronto, e então os meus estágios eram quase que experiências imersivas, que na verdade foram fundamentais para eu até conhecer melhor e perceber que tinha determinados talentos, que aliás, que é o que me faz hoje, por exemplo, estar a dar aulas. Alguns exemplos dessas experiências. Fui animadora de campos de férias e foi das experiências mais extraordinárias que eu tive até hoje. Fiz uma regata de caravelas no Mar Báltico. Ai meu Deus. 20 dias, sim. Uau! Não, foi espetacular. Incrível. Eu tive a viver uma semana inclinada. É isso, claro. Fazíamos turnos, tínhamos que nos limpávamos o bar, éramos tipo parte da crew e éramos 42 pessoas e 12 nacionalidades diferentes. Foi espetacular. Inacreditável. Tive um mês em Moçambique, eu fundei no MOV, sim. Fundei com alguns colegas esse projeto. Que é incrível, parabéns. Obrigada, que é Incrível. espetacular. Também estive lá um mês na ilha de Moçambique e portanto procurava ter assim experiências diferentes que me permitissem outro tipo de aprendizagem muito mais focada nos soft skills e pensei que depois mais tarde iria fazer estágios. Agora, depois aconteceu uma coisa que é, uma pessoa quando faz um estágio também percebe melhor o que é o funcionamento de uma empresa e quando vais escolher aquilo que vais fazer quando acabas o curso ou o mestrado, já tens outro tipo de consciência que eu não tinha. Pronto, e isso também foi para mim um desafio, porque eu não sabia o que era o dia-a-dia de uma organização e que tipo de trabalho é que se faz, as horas que se passa sentada a um computador e, portanto, isso para mim acabou por não me ajudar e se calhar a ter feito, que eu não me arrependo da escolha que fiz, mas se calhar ter feito uma escolha que não foi propriamente pensada a fundo. Sim, mas eu imagino para mim, para ti, para nós que estávamos, sei lá, 20, 21, 22 anos, a oportunidade de estar em Moçambique, a mudar vidas e a tua própria vida, ou estar no Milênio BCP durante 3 meses, não é? Se calhar a escolha... Sim, foi sempre assim que eu pensei e digo-te que não me arrependo, porque lá está, por exemplo, eu nos campos de férias percebi que tinha jeito com os miúdos, que eu era animadora de equipa e tinha jeito a explicar as coisas, que criava uma relação muito gira e depois eu via a transformação deles. Sim. E como é que eu poderia facilitar essa transformação ao longo de, imagina, 10 dias.
Os campos variavam entre 8 a 10 dias. E foi isso que me despertou para quando abriram as vagas para ser assistente na Católica, neste caso, pronto, assistente de licenciatura, que eu pensei, bem, se calhar tenho aqui Faz algum sentido. jeito, vou-me candidatar. Mas se eu não tivesse conhecido esse meu lado nos campos de férias, eu provavelmente achava que nem sequer punha essa hipótese. Sim. E a verdade é que eu ainda por cima, eu dou aulas e agora dou aulas aqui na Nova, eu trago imensas ideias e metodologias dos campos de férias para as aulas. Incrível, incrível. Que é muito giro. Tu falavas de uma coisa mega interessante que é tentarem, quase que como a vida, pôr-nos num modelo standardizado onde não cabemos todos. Quando é que tu te apercebeste que era assim? Quando é que tu percebeste, eu estou dentro de uma redoma, quase, em que se calhar não é aqui que pertenço, ou se calhar preciso de ir descobrir onde é que pertenço? Como é que foi este momento? Olha, a verdade é que eu acho que podemos falar em caixas e não quero que caixas tenham conotações negativas, porque eu acho que, imagina, neste caso eu estava numa empresa e ela tem um determinado formato, a sua caixa, e eu até estava lá dentro, mas a verdade é que eu estava a fazer imenso giga-joga com o corpo para me encaixar. E há pessoas que se encaixam perfeitamente e adoram aquilo que fazem, e esta empresa, que eu tenho uma profunda admiração e que teve um papel importantíssimo na minha vida, principalmente a abrir-me portas para o mundo, que foi a Unilever, mas a verdade é que o que eu senti foi que eu me estava a tentar encaixar num mundo, isto até foi a quote que me despertou e foi assim o último momento antes de eu me despedir. Mas ele, quote dizia assim: "The day I changed was the day I quit trying to fit into a world that never really fit me." E isto, eu de facto, e eu fui de Portugal, comecei na Unilever em Portugal, fui para a Holanda e depois fui para o Reino Unido. Sim. Sempre à procura de me encaixar e de tentar encontrar um espaço onde eu conseguisse estar inteira, para fazer uso dos meus talentos. Leste aquela quote e pensaste, e pensei assim, estão a falar para mim. não, mas sabes, eu adoro quotes e até acabo sempre normalmente as minhas aulas com uma quote para reflexão e digo sempre aos meus alunos que as quotes podem ser muito clichê e há alunos que dizem sim, super clichê, elas são clichê se nós não lhes atribuirmos qualquer significado, mas a verdade, o que eu acho que as quotes fazem, ajudam-nos a fazer ligações, trazem-nos à consciência determinados temas. Eu adoro quotes e ajudam-me imenso no meu processo de reflexão. Agora, se vazias de conteúdo, são um clichê e não servem para nada. Mas depende do significado que nós lhe damos. E aí teve um impacto brutal. Tu deste-lhe um significado que foi o processo de começar a pensar, eu vou despedir-me. Nem foi o processo, foi mesmo já no fim, imagina. Foi a decisão? Foi a decisão, foi o dia, porque eu já mais ou menos Dia. Foi. Não, imagina, era domingo. Eu já tinha praticamente decidido que me ia despedir e isto foi um processo de 2 anos. 2 anos. É que às vezes as pessoas acham que é de um momento para o outro. Não, foram 2 anos neste processo de perceber que ali eu não iria, se calhar, alguma vez encontrar o meu espaço e, portanto, precisava de fazer alguma coisa. E desse momento até eu perceber o que é que efetivamente quereria fazer, foram os tais 2 anos. Mas eu tinha determinado, porque eu tinha acabado de ser promovida. Que é mais que é mais um detalhe interessante, porque quando eu sou promovida, porque eu achei, vou dar mais esta oportunidade, porque achei que é agora que as coisas vão mudar, tenho mais responsabilidade, tenho uma equipa para gerir, pensei, vai mudar, e de repente nada mudou. E foi isso também, isso foi outra das coisas que me fez pensar, ok, se de facto é por outro caminho. E eu tinha decidido, tinha acabado de ser promovida, portanto, e queria também dar mais algum tempo, e pensei, daqui a não sei quantos meses. Só que isto, quando uma pessoa já sabe o que é que quer, não é? E estás à espera meses e meses, e houve um domingo que eu liguei à minha mãe e disse, pronto, que estava aqui com este burburinho interior e já não a aguentar muito mais, e a minha mãe diz, então, amanhã. E eu, amanhã? Para eu despedir-me amanhã? Mas de facto aquilo ficou aqui a falar comigo, e segunda-feira, portanto, logo no dia a seguir, eu não tinha a certeza o que é que ia fazer. Só que estava a tomar um pequeno almoço e depois abri o Instagram e comecei assim a fazer scrolling down e de repente, este é o The Mind Unleashed, que é um canal que tem assim quotes interessantes, e de repente aparece-me isto. E eu li aquilo e pensei assim, é hoje.
porque é exatamente isto. Portanto, enquanto eu não sair daqui, eu não vou encontrar o caminho que realmente me realiza e onde eu possa, pronto, encontrar a minha vocação e realizar. E vamos para aí, porque foi um ponto de viragem. Foi. E um ponto de viragem em que tu depois, é outra parte interessantíssima disto, que é em que tu visualizas num sonho É verdade. aquilo que vai ser aquilo que iria ser a tua vida dali para a frente. O início daquilo que seria a tua vida dali para a frente, não é? Porque, podes explicar. Sim. Porque... Não, e obrigada também por trazeres isso, porque eu, ou seja, a minha indecisão prendia-se também com o que é que eu faço, não é? Eu estou nesta empresa extraordinária, vivo em Londres, portanto, lá está, as pessoas achavam que eu tinha Sim, uma é o vida, máximo. como é que eu vou abandonar uma vida tão boa? E pronto, eu não sou uma pessoa de me acomodar e pensei, quero fazer alguma coisa também com valor para mim, que me ajude neste caminho de autodescoberta. E onde eu possa fazer aquilo que verdadeiramente gosto. E pensei, posso mudar de empresa, ir para uma indústria mais criativa. Uma das maiores críticas que me faziam os meus chefes era sempre que eu não sabia onde é que estava o limite entre o management e a agência e o trabalho da agência. Eu ia sempre para o lado da parte criativa. Podia ir fazer um doutoramento, porque a verdade é que eu dei 2 anos aulas na Católica e foi assim das experiências que mais me realizou até hoje. Podia ir fazer um MBA ou identifiquei também outra hipótese que era viajar pelo mundo. Pronto, e analisei estas hipóteses todas e percebi que nenhuma das primeiras 3 me trazia as respostas que eu procurava e portanto sobrava-me viajar. Só que lá está, eu viajar só por si, eu não queria ser propriamente uma turista de longa duração. Portanto, estava aqui nesta incerteza, o que é que vou exatamente fazer. Pronto. E exatamente naquele momento em que uma pessoa não está nem a dormir, nem acordada, portanto, aliás, é até considerado o estado meditativo, eu visualizo a capa de um livro. E pronto, e na capa está escrito: porque é que eu decidi fazer um MLA em vez de um MBA? E o MLA é um Master in Life Adventures. E eu pensei assim, é isto! Eu vou viajar pelo mundo ao mesmo tempo que desenvolvo competências, skills, exploro os meus talentos e as minhas paixões e vou usar o mundo como sala de aula. Portanto, eu vou aprender o que eu quero, onde eu quero, durante o tempo que eu quero. Isto é o plano de desenvolvimento completamente ajustado àquilo que sou, à pessoa que eu sou e às necessidades que tenho. E quanto tempo é que foi desde aí até vou para Portugal primeiro, não é? E Exatamente. para a Índia? Então, eu aqui, portanto, eu no momento em que tenho esta ideia foi meses antes de me despedir, porque depois é preciso pensar bem, não Claro, é? convém, E obviamente não é? uma das coisas que as pessoas me perguntam muito é a componente financeira, não é? Como é que eu consigo estar um ano, porque eu depois estive a viajar pelo mundo durante um ano, e como é que eu consigo estar a fazer isto a nível financeiro? Houve uma pessoa na Unilever que me perguntou se eu tinha um patrocínio. E eu disse, não, eu pronto, para além de ter trabalhado fora, sou uma pessoa muito poupada e acabei por ter uma boa almofada financeira, que aliás várias vezes me foi dito porque é que eu não investia e pronto, e investia numa casa ou assim. Eu sempre disse, não vou guardar, não sei bem para quê, mas e a verdade é que eu acabei por gastar as minhas economias todas. Gastar quer dizer investir neste projeto de desenvolvimento pessoal, que foi a experiência mais transformadora pela qual eu passei e que foi importantíssima. Portanto, E começa na Índia. E começa assim. E porquê que começa na Índia? Olha, eu vivi em Londres, Sim. Portanto vim para Portugal. Sim. Porque pronto, malas, tudo, deixar cá tudo arrumadinho, coitados, em casas dos meus pais. Fiquei com tudo o que é meu, eu vou-me embora durante um ano. Exatamente. Eu acho incrível. Com uma mala, atenção, aquilo é uma mala que também é backpack, que cabe na cabine. Portanto, foi o cultivar o desapego ao máximo, porque eu tinha que levar comigo só uma mala mínima, mas foi ótimo, era menos uma preocupação. E vim para Portugal, e a primeira experiência que tive, porque eu pensei, vou sozinha, e depois acabou por se juntar uma amiga durante os primeiros meses, e por isso é que eu vou para a Índia, mas já lá chego, que quando soube o que é que eu ia fazer, ela disse, olha, também me vou despedir, importas que eu vá contigo?
Claro que não, adoro, somos amigas desde os 5 anos. E eu expliquei-lhe, foi só que o meu estilo de viagem era talvez um bocadinho diferente, porque era este MLA, não é? Muito... ou seja, eu queria a profundidade em vez de ir ao máximo número de sítios possível, portanto tinha experiências mais contidas no tempo, contidas no espaço. No espaço, exatamente. E portanto vim para Portugal e achei por bem fazer um curso de autodefesa. Fui aprender artes marciais. Não, é maravilhoso, lembraste-te? Pois, porque imagina, uma mulher sozinha, pensei, tenho que saber defender-me no caso de ser preciso. E pronto, e ele disse-me, olha, a melhor ferramenta é o senso comum, é a pessoa, é a prevenção, não é? Muito mais do que a ação, ou a reação neste caso. E portanto, estive em Portugal, fiz 3 semanas de artes marciais e depois então fomos para a Índia e esta minha amiga, ela tinha este interesse pela meditação e pelo yoga que para mim nem era parte do meu plano, mas ela desafiou-me e eu pensei assim, por que não? Tenho tempo e é uma experiência nova na Índia, que é a origem de tudo, olha, vou experimentar. E então começámos em Rishikesh, em que tivemos a viver 2 semanas num ashram no meio das montanhas, com o som do rio Ganges, e foi extraordinário porque foi duríssimo a nível físico, e eles ensinam várias técnicas de meditação, tínhamos aulas de asanas, de yoga, da prática mais física, e foi duríssimo ao início, mas o que aconteceu? O facto de terem sido 2 semanas, eu comecei a sentir na pele e no corpo todo os efeitos, e percebi que o efeito era extraordinário e isso despertou-me para depois todo o caminho que eu fiz ao longo desse ano, que foi um caminho muito mais espiritual e não tanto focado, se calhar, nas competências que eu ia desenvolver. Portanto, foi muito mais uma jornada espiritual e de autoconhecimento, pautada pela meditação, pelas taças tibetanas de onde é que vieram as taças? Portanto, tu não as encontraste? Onde é que as encontraste? Foi no Nepal? Foi no Nepal, ou seja, eu na Índia tenho contacto com o yoga e com a meditação e na Índia começo a perceber que gostava de estudar mais e a verdade é que eu mais tarde vou para a Tailândia fazer o curso de professora de yoga e estudo por causa da Índia. Incrível, pelo primeiro sítio... O primeiro sítio acabou por determinar quase toda a minha jornada. Incrível. Portanto, por mais que eu pudesse planear antes, o facto de eu ter deixado esta abertura para essencial. poder ir adaptar, foi essencial. Não sermos, às vezes, eu sou a primeira a fazer isso, ser muito rígida comigo, perfeccionista, e a verdade é que eu aqui não pus regras, dei-me liberdade, dei-me espaço. Era quase como brincar às profissões e brincar com responsabilidade. Eu acho que isso também faz muita diferença. Mas eu chego ao Nepal e nós estávamos sempre muito à procura também de coisas novas e de experiências novas, ainda por cima no Oriente. Claro. E vamos fazer uma sessão de meditação de sound healing com taças tibetanas. E eu outra vez fiquei fascinada. Eu adoro instrumentos musicais, as minhas amigas gozam imenso porque eu adoro instrumentos, mas não os sei tocar. Mas não sei, olha, adoro. Só há uma coisa que eu sei fazer, que é uso as minhas mãos como uma flauta, portanto eu consigo tocar... Incrível. Pronto, consigo, mas é uma coisa muito básica, mas a verdade é que faço isso. Ou seja, 1000 instrumentos e depois o que usas não é nenhum instrumento, é a mão. São as minhas mãos como flauta. E então, no Nepal, eu deparo-me com as taças tibetanas e depois, mais tarde na Indonésia, estou a trabalhar como consultora numa guest house e há sessões de meditação com taças tibetanas todos os dias e eu vou quase sempre. E aqui também decido que também quero ir aprender mais. E no fim da viagem, acabo por ir para Goa, para a Índia, exatamente fazer um curso de sound healing e o que me fez depois trazer todas estas taças comigo. E hoje em dia elas são parte integrante daquilo que eu faço, que também é muito interessante. É que é incrível. Tu podes exemplificar assim algum... Porque tu disseste que havia aqui uns sons
mais interessantes, não é? Em algumas destas taças. Sim, aliás, eu tenho 7 taças e trouxe 2 que são as minhas preferidas, que também são as mais antigas. Sim. Esta taça... Isto é incrível. Sim, estamos a ver, eu acho que quem nos está a ouvir e não a ver o vídeo... Vá ao YouTube. Vai ao YouTube, mas eu se calhar vou aqui só tocar para se perceber. Esta é uma taça grande que tem 1,5 palmo e é feita de cobre, ouro, ferro, foi feita num mosteiro, e depois aqui à volta tem um mantra, que é em sânscrito. Os mantras também são formas de meditação, e os monges, enquanto faziam esta taça à mão, e estas taças são todas feitas à mão, eles entoavam este mantra. E portanto estas taças estão carregadas de energia, e claro que o som que elas emitem é energia, e por isso esta energia das taças o que faz, conecta-se com a energia do nosso corpo, e por isso é que também chamamos o sound healing. E normalmente uma taça ouvida ao vivo tem outro impacto do que ouvida o som. Claro. Mas eu vou tocar só para percebermos o que é que estamos aqui a falar. É incrível. E a amplificação, não é? O quanto... Eu não sei se sentiste a ouvir, mas a ouvir em podcast, mas o quanto enche, não é? Porque enche. É o que verdadeiramente... Eu acho impressionante, eu acho mesmo impressionante. E eu acho se calhar o mais impressionante disto tudo é aquilo que tu acabaste por dizer, que era um bocadinho o que eu ia buscar, que é a própria viagem ter determinado o curso dela por si mesma. Tu teres percebido que o caminho era com base naquelas que foram as primeiras escolhas, mas não tanto com base naquilo que era a tua escolha, se calhar, inicial. Exatamente, sim, eu estava muito focada no coaching. Para mim, o grande tema da viagem era eu aprender mais sobre coaching e relações humanas, e as relações humanas estão presentes em tudo, não é? Mas acabei por fazer um caminho muito mais virado para a meditação, e que, aliás, e as taças não estão aqui por acaso, eu uso as taças hoje em dia em quase tudo o que eu faço, e nós falávamos há bocadinho sobre isso, que uma coisa que eu acabei por trazer desta minha viagem, primeiro foi uma liberdade interior que eu não tinha, de perceber que há um mundo de oportunidades, e que nós podemos fazer uso, quanto mais fizermos uso dos nossos talentos, das nossas ferramentas, em tudo aquilo que fazemos, mais realizados e mais valor vamos trazer ao outro. E eu acho que as taças é resultado muito claro e físico, material, daquilo que foi a minha viagem, e como é que o impacto que a minha viagem tem hoje na minha vida. Porque eu podia deixar as taças em casa, não é? Pronto, é uma coisa que eu gosto, não faço propriamente de forma profissional, mas a verdade é que eu acabo por integrá-las em tudo aquilo que eu faço, nas minhas aulas que dou aos meus alunos, no curso de formação para executivos pelo qual eu sou responsável. Desenhei uma sessão de meditação ao som de taças tibetanas em plena Nova SBE, que eu acho que é incrível, extraordinário, não é? E pronto, e aliás as taças estão aqui hoje porque estavam no escritório, no gabinete. E é isso, eu acho que esta liberdade interior para a pessoa poder viver inteira naquilo que faz, não é? Muito porque nós normalmente acabamos muito por nos definir por aquilo que fazemos, não é? Eu sou uma função. Olá, sou Catarina, sou Brand Manager na Unilever. Era assim que eu me definia, e na verdade a minha função, se tu me perguntasses o que é que eu faço agora, eu nem consigo bem descrever. Portanto, a função é aquilo que nós fizermos dela. E a verdade é que eu consigo hoje implementar isso ao máximo, e é ótimo. Eu acho que é incrível, e eu acho que as pessoas têm de ter sentido isso, não só a plenitude com que tu descreves a maneira como te apaixonaste por esta viagem, como trouxeste isso para a tua vida, como a própria energia que tu trazes para o sítio onde estás, porque é incrível, e porque se sente. Por isso, obrigado por teres vindo. Eu queria só, antes de terminarmos, perguntar uma coisa que é... Peço desculpa, de repente estava aqui uma coisa a vibrar. Queria perguntar-te uma coisa que é, para pessoas que
olhem para ti, te ouçam e pensem, eu também gostava de passar por uma experiência ou de passar por algo em que pudesse descobrir um bocadinho mais sobre mim mesmo. Mas se calhar não podem neste momento fazer uma viagem, se calhar não podem neste momento ou planificarem ainda para o futuro. Qual é assim a dica que tu dás para começarmos nesta coisa de nos centrarmos um bocadinho também naquilo que nós somos? Ok. Não é fácil, sabes porquê? Porque todos nós somos tão diferentes e temos formas diferentes mesmo de abordar o nosso próprio, por exemplo, desenvolvimento pessoal. Como é que eu fiz? Eu literalmente peguei numa folha em branco e escrevi tudo aquilo que eu gostava de experimentar e nunca tinha tido tempo. E o que é que eu gostava de aprender de novo. E com isso montei um bocadinho a minha viagem, neste caso pelo mundo, portanto eu usei literalmente o mundo como sala de aula. Mas o mundo é muito mais do que isso. Para mim, mundo é tudo aquilo que está fora da nossa zona de conforto, tudo aquilo que nos desafia. E, portanto, um bom ponto de partida pode ser sempre uma folha em branco, e para mim a folha em branco tem depois também todo o significado de nós todos os dias podemos ter uma folha em branco. Sim. E podemos desenhar e ser como o Fernando Pessoa diz. O Fernando Pessoa parece que é meu amigo, mas podemos ser os autores da nossa própria história. E eu acho que isso é muito importante, é não deixarmos que a vida dite o nosso caminho, porque é muito fácil eu estar em piloto automático, eu ir-me deixando andar e tomarmos um papel ativo no nosso desenvolvimento pessoal. E eu acho que tomarmos tempo, e isso é o que a maior parte das pessoas não faz, não é? Tempo para parar e refletir, estar em silêncio, eu dedicar este silêncio à minha própria pessoa, a tirar partido da minha companhia e perceber o que é que faz sentido para mim. E eu até acabei por desenvolver um modelo de desenvolvimento pessoal que fui apresentar numa TEDx. E, portanto, se as pessoas que tiverem mais interesse no MLA, acho que é um bom ponto de partida para perceber o modelo, mas mesmo assim as pessoas quando ouviram diziam assim, mas continua a não ter uma estrutura suficientemente clara para eu próprio desenhar o meu MLA. E o meu MLA é um plano de desenvolvimento pessoal. E então eu acabei até por criar uma metodologia que é um conjunto de canvases que são tipo umas fichas que eu convido a pessoa num caminho de reflexão, mas orientado, e pronto, também ajuda. O que é que eu acho que faz do MLA tão interessante, pelo menos para mim, e aquilo que também o feedback que as pessoas me têm dito, e isso é outra dica que eu deixo, é que o MLA tem um caráter lúdico brutal. Ou seja, tudo aquilo que eu vou fazer eu tenho que me divertir, tem que me dar prazer, portanto eu não vou aprender coisas que sim. Exatamente. E aliás, aconteceu eu ter uma experiência limite e muito difícil no Nepal e a meio da experiência, supostamente era mais uma semana, eu decidi isto não me serve, isto não me está a servir e portanto vou deixar e vou fazer outra coisa. E portanto garantirmos que é algo que é para nós e não para os outros. Eu faço porque é para mim, porque faz sentido para mim, não porque alguém disse que era melhor para mim, e sempre com um caráter de vou também divertir-me e tirar partido. Isso faz logo, porque esta coisa dos planos de desenvolvimento às vezes é sempre muito, pronto, são chatos e, às vezes são, não é? É verdade. E portanto transformá-los e depois incluir outras coisas que nós também se calhar não pensamos tanto, não é? Se calhar pensamos muito em formações, em cursos, mas pensar em ferramentas, que livros é que eu posso ler, que TED Talks é que eu posso ver, documentários, portanto incluir outro tipo de ferramentas, ou uma máquina fotográfica, não é? Sim. E pessoas. E a mim as pessoas fizeram toda a diferença. E o grande exemplo é uma pessoa que nós temos em comum na nossa vida, que é a Laurinda Alves. Sim. Eu tinha no meu MLA como o objetivo de a conhecer, porque sabia que tínhamos interesses em comum, e o facto de eu ter identificado a Laurinda como uma pessoa-chave no meu caminho fez com que eu, assim que me apareceu um e-mail com um convite para uma conferência na Católica sobre liderança, que era as Girl Movers, e a Laurinda ia ser moderadora, eu pensei assim, tenho aqui uma oportunidade, vou lá e vou arranjar a forma de me apresentar. Sim. E eu inscrevi-me, fui à conferência, fui-me apresentar à Laurinda, disse-lhe que achava que tínhamos várias coisas em comum e eu tinha um projeto que gostava muito de lhe falar, que era o MLA, trocámos contactos, fomos almoçar, daí ela traz-me para a Nova, eu vou trabalhar para a formação de executivos
e depois convida-me para eu dar aulas com ela na licenciatura. Portanto, uma das pessoas que eu identifiquei para o meu plano. E como é que, de facto, as relações, como um professor meu dizia, relationships unlock opportunities. Completamente. Portanto, eu acho que é a materialização disto que ele diz. E da abertura que eu acho que tu trazes para ti própria e também para os outros. E eu acho que é incrível. Por isso, obrigado. Obrigado mesmo, Caetano, por esta conversa, por este setup lindo e maravilhoso. Tem de ir ao YouTube. Eu acho que é ilegal não ir ao YouTube. Exato. Ver com os próprios olhos. Muito obrigado. Obrigada, Catarina, Caetano. mesmo. Obrigada pelo convite e pela confiança. Obrigado. Económicamente